Então vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: perto eu quero estar de ti, Senhor, junto aos seus pés, porque não há prazer maior do que estar em sua presença. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu te adorarei, Senhor. Então acho que esse é um momento que estamos passando que nunca imaginamos passar, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está nos dando um momento de reflexão, Deus está nos dando um momento de estarmos face a face com Ele, diretamente, estarmos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus no nosso íntimo, individualmente, no nosso quarto. Então, que possamos aproveitar esse momento para, de fato, nos achegarmos cada dia mais próximos de Deus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvando, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Não há prazer melhor, Jesus, do que estar em tua presença. Pois prazer maior não há. Queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Que me render e te adorar. Senhor, como seus servos, seus amigos, Pai, como seus filhos, Jesus, que te amam, que dependem de ti, Senhor, que querem sentir a tua presença cada dia mais em nossas vidas, Pai. Quero te ofertar, Senhor, a nossa adoração, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei
a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. 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 Glória a Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Que o amor do Senhor possa fluir na sua casa nessa manhã, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de louvar o seu nome, de engrandecê-lo e de exaltá-lo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Quero passar esse momento para a palavra. E quem vai trazer a palavra para nós hoje é o nosso irmão Herbert, que é pastor da igreja em Girona. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá o pastor Nivaldo, né? Alguns irmãos a gente podemos conhecer quando a gente foi aí no nosso viagem, que foi o ano passado, né? Na igreja, estivemos compartilhando e queremos agradecer aos irmãos pelas orações, pela oferenda que nos manda mensalmente, não é uma ajuda aqui pra gente.
E obrigado, irmãos, por tudo, né? Que estamos no mesmo que vocês aí também, passando por este momento de no, que o Senhor nos está ensinando todos nós, não a depender sempre, nos chamou a depender dele, e algum, como a gente falava antes, né? Se algum não tinha isso claro, agora tem que ter mais claro ainda, né? Que nossa dependência totalmente vem do Senhor nesses momentos, né? Assim que momento talvez de dificuldade para alguns irmãos da igreja, como aqui também, não momento dos irmãos talvez sem trabalho, né? Com muita dificuldade, isso é uma coisa mundial, mas o Senhor está conosco, irmão. E essa palavra vai realmente para isso, né? Essa palavra que o Senhor ministrou meu coração essa semana, que eu preguei aqui na igreja, vai sobre isso, né? Que Deus nos ha dado espírito de poder, né? Espírito de da gente avançar, de nós crer, de nós ser pessoas lutadoras, de ser pessoas vencedoras, de olhar as coisas que não são como se fossem, com os olhos da fé, não? Então, essa é uma palavra que nós vamos estar ministrando esta manhã, e o Luciano vai ajudar eu com a palavra. A versão que nós vamos usar essa manhã é a versão NVI, porque é uma versão bem clara desse passagem que a gente compartilha essa manhã. Aí os irmãos, pois, muito obrigado por tudo. Então, nós estamos aqui em Girona, né, como vocês sabem, aqui na Espanha, e agradecemos a Deus também pela tecnologia, né, que podemos estar distante e ao mesmo tempo tão cerquinha, né, tão perto, e fazendo essa reunião uma bênção, né? Veja a carinha dos irmãos aí na casa dele, no sofá, tomando café. Oh, que bênção! Cada domingo tem que ser assim, verdade, irmão? Com a Coca-Cola, aí. Pode rir aí, vamos ver a carinha de vocês, você vai rir. Tá rindo ou não? Uns comendo churrasco, assim tem que ser, o pastor Nivaldo, ou não? Cada domingo tem que ser assim ou não? Verdade, Herbert. Estou esperando voltar para nós fazer o nosso churrasco aqui, cara. Tá bom, então. Então, vamos ler a palavra do Senhor. O Luciano vai ler aí, Gênesis capítulo 11. Vamos a ler Gênesis 11, do 1 ao 9. Eu vou ler na versão NVI. Talvez a João Almeida, de vocês, outra versão, vai ser um pouco diferente, né? Luciano, quando você quiser, você pode ler, viu? Tá bom. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e nós seremos espalhados e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse: Senhor, eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muito obrigado, Luciano. Sobretudo, irmãos, eu quero que o Luciano pode voltar um pouquinho para trás e vamos subraiar o versículo 6, Luciano. Vamos ler o versículo 6. Vamos subraiar esse versículo aí, sobre toda a parte B do versículo que fala assim, ó. Vamos ler todo o versículo 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A parte B do versículo, nada poderá impedir o que planejam fazer. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, te damos graças por poder compartilhar com meus irmãos. E assim como essa palavra foi ministrada no meu coração, Senhor, o Senhor ministrou essa palavra, o Senhor pode ministrar também a vida dos nossos irmãos. Senhor, abençoa a vida deles, cada um deles, a cada família, cada um deles que estão aí, a igreja, Senhor, no nome de Jesus, Senhor.
Graças, Senhor, te damos por estar unidos, Senhor, num só espírito, Senhor, e tu que está conosco aqui neste momento. No nome de Jesus, amém e amém. Então, o Senhor ministrava para mim sobre todo esse versículo 6, né? Onde o Senhor diz que desceu do céu e viu que a obra que aquele pessoal fazia, ninguém ia parar aquela obra. Tanto que o Senhor teve que baixar, né, na teologia. Aí vemos a Trindade de Deus, desçamos e confundamos, né, disse aí a versão. Vemos a Trindade de Deus trabalhando, né? Assim como Deus também, no princípio, né, façamos o homem, também vemos essa Trindade aí implícita aí na palavra de Deus, né? A Trindade de Deus está em todo momento, né? E vemos aí também que o Padre, o Filho e o Espírito Santo teve que descer e destruir aquela obra porque eles queriam, uma vez mais, o orgulho do homem, né? Aí, se nós prestamos atenção, estamos lendo Gênesis 11. Se nós lemos Gênesis 10, vamos ver que são os descendentes de Noé, essas pessoas que começaram a construir. O capítulo 10 de Gênesis fala dos descendentes de Noé. Agora, irmãos, imagina comigo. Talvez não se passou muitos anos desde do dilúvio, né? Não se passaram talvez muitos anos, não podemos saber, mas que talvez 10 ou alguns anos mais, né? Fala dos descendentes de Noé, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aqueles que entraram na arca e com as suas esposas e começaram uma nova geração. Mas a gente vê que essa nova geração é o que Deus tinha profetizado para Noé em Gênesis 6:5, né? Que o Senhor falou que a maldade dos homens era muito na terra e os caminhos e os pensamentos do coração do homem era contínuo-se ao mal, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5. E nós vemos uma vez mais isso no coração do homem, né? Outra vez, não tinha passado o dilúvio, os homens estavam aí outra vez, aquela descendência outra vez, construindo uma torre, né? Que querendo ser igual a Deus, e aí a palavra disse que eles queriam colocar o nome e fazerem famoso, imagina. Outra vez mais, né? Se fazerem famoso, né? Outra vez mais que a gente pode acordar Gênesis, né? Que o homem quer ser sempre igual a Deus, né? Está esse orgulho no coração do homem, né? Então, irmãos, a gente vê também um pouco o contexto histórico que a Torre de Babel, segundo alguns historiadores dizem, ela foi construída por um homem chamado Nimrod, que está aí no versículo 10, no capítulo 10, perdão, versículo 8, Gênesis 10, 8, né? Do versículo 8 até o versículo 10, Gênesis 10, de 8 a 10. Se o Luciano nos pode ler aí, para a gente contextualizar um pouquinho, quem começou, né, construir essa torre nessa cidade de Sinar, o pessoal começou a construir. Luciano, Gênesis 10, versículo 8. Aqueles descendentes que começou a fazer aí a torre. Gênesis 10:8 diz: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. 9 e 10. Até o 10? Até o 10. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. Aham. Então nós vemos um contexto aí histórico, né, que segundo os historiadores esta Babel, né, esse reino de Sinar começou por este homem, né, porque disse que ele foi 10:8, ele fala que ele foi o primeiro poderoso na terra, né, o primeiro homem poderoso. Então pode ser que essa descendência dele, ele vem da descendência de Cã. E vocês sabem que a descendência de Cã foi aquele que viu Noé, né, o filho Cã foi aquele que foi e viu Noé desnudo, né? A intenção dele não foi com a de Sem nem Jafé, né? Que entraram de costa, né? Para não ver o seu pai desnudo, senão que ele entrou de frente, né? E aí vocês sabem a história de Noé. Noé amaldiçoou a Cã e esse Nimrod é descendente de Cã, segundo nós vemos aqui na genealogia. Então, para contextualizar um pouco, essa cidade começou com esse homem Nimrod, de onde eles começam a fazer essa torre. E segundo se sabe, estou falando apenas um contexto histórico, para depois a gente poder entrar no texto, né? Segundo se sabe, Flávio Josefo, um historiador do ano 70, disse que aqueles templos que eles construíam antes eram templos chamados zingurate. Zingurate, o que é o zingurate? Zingurate era a forma de construir os templos antigamente, né? Então, segundo a arqueologia moderna,
descobriu que a Torre de Babel ela foi construída de uma forma redonda, com a base de quase 100 metros de largo, né? A base de quase 100 metros, e para que eles pudessem subir uma torre, e o desejo do coração deles era fazer um nome grande. Então, se diz que todas aquelas torres, né, tinha no final da torre tinha um templo onde eles pudessem adorar aos deuses, né? Segundo se sabe na história. E é muito interessante que nós estamos aqui na Espanha, e aqui na Espanha o Parlamento Europeu, né, que está localizado em Estrasburgo, na fronteira de Alemanha com a França, há um edifício que é o Parlamento Europeu, e ele foi construído segundo a ilustração de Babel. Se você não sabia, muito interessante, estava estudando esse texto, esse Parlamento Europeu foi construído segundo Babel. Depois vocês podem buscar no Google, vocês que estão escutando, buscam no Google Parlamento Europeu e Torre de Babel, vocês vão ver mais ou menos a história, né? Então, aí o lema da construção da Torre de Babel é assim: Europa, muitas línguas e uma só voz. Interessante, né? Europa, muitas línguas e uma só voz. O Parlamento Europeu, onde estão os deputados, né? De toda a Europa, aí está um Parlamento Europeu discutindo as leis que é decidida em toda a Europa, já que a Europa são vários países, não várias línguas, mas em um só contexto político, né? Então aqui, irmãos, depois vocês podem buscar aí um pouquinho mais um contexto para ver. Então a gente vê que foi os descendentes de Noé que começaram, depois de abandonar uma vez mais a Deus e querendo fazer uma torre, querer não chegar aí ao céu, querer outra vez o orgulho, a prepotência do homem, outra vez a autossuficiência, querendo fazer uma torre e chegar ao céu e colocar o nome. Agora nós lemos, a gente leu aí no versículo 6, por isso que a gente subraiou o versículo 6. Deus falou, olha só que tremendo, Deus falou para eles: nada vai fazer esses homens desistir do que eles começaram a fazer. Aí disse a Bíblia no versículo 6, eles começaram a fazer isso, meu irmão, e nada ia para eles, segundo o pensamento deles, né? Tanto que Deus teve que baixar para ver o que eles estavam fazendo, né? A presença de Deus, Pai, o Filho, o Filho e o Espírito Santo aí, ele desceu e confundiu, né? Teve que parar a obra, porque esse pessoal estava totalmente empenhado, com toda a força, com toda a coragem deles, com toda esse espírito de superação, essa força, para que eles pudessem terminar essa torre e ninguém ia fazer eles parar, segundo disse Gênesis capítulo 11, versículo 6. Agora, é um pouco engraçado isso aqui, porque eu imagino, né? Imagina você estar ali, aí o nome de Babel significa confusão, né? Babel, o nome é confusão. Aí você imagina, você está ali, no momento você fala o idioma, estamos falando português aqui, todo mundo está entendendo, mas você imagina quando Deus baixa do céu e confunde aquele pessoal tudo? Aí um começa a falar português, o outro começa a responder em chino, um começa a falar russo, o outro começa a falar alemão, um fala assim: rapaz, passa aí o tijolo para mim aí, o cara vai dar uma vassoura. Aquilo ali foi uma tremenda confusão, cara. Foi uma tremenda confusão, e disse a Bíblia que aí eles teve que parar de construir, porque eles não se entendiam, cara. Não se entendia, porque Deus parou essa obra, né? Deus quebrou o orgulho do homem uma vez mais, porque Deus mostra que Ele governa no céu e na terra. Ele é o nosso Deus poderoso. Amém? Agora vamos entrar um pouco na mensagem. Então, o que me chamou a atenção quando eu li essa passagem era o versículo 6, né, dessa história. A convicção que aquele pessoal tinha, que aquela geração, talvez de Nimrod, tinha, aqueles homens aí, né? Esse Nimrod que nós vemos aí, todo esse pessoal que estava com eles, rapaz, esse pessoal tinha uma convicção tremenda no coração, eles tinham uma coragem, tinham valor, né, que nada ia fazer esse pessoal desistir. E é muito forte o que esse pessoal começou a fazer, né, que Deus teve que baixar, como a gente está falando, para poder frustrar o que eles estavam fazendo, os planos deles, né? Então, irmãos, agora, eles utilizaram toda essa força, essa convicção, esse espírito de superação para fazer o mal, para fazer o que não é correto diante de Deus, não? E eles falaram: vamos fazer essa torre e vamos pôr ali o nosso nome, né? Vamos pôr ali nosso nome, vamos gravar nosso nome, vamos fazer nosso famoso, não? Agora, nós também, irmãos, conhecemos ao Senhor, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse chamado,
nós também, Deus depositou no nosso coração essa convicção, esse espírito de sair. Aqui na Espanha, a Espanha tem uma linguagem que fala de salir adelante, não? Temos esse espírito de ir para frente, esse espírito de superação, de entrega, esse espírito de valor, né? Esse espírito forte, ainda mais o povo brasileiro, né? Sou brasileiro, vocês moram no Brasil, quantas coisas nós já passamos no Brasil aí, né? Quanta dificuldade. O brasileiro, ele tem uma coraça preparada, né? Que Deus já preparou. É um povo valente, né? É um povo forte, é um povo que não sai adiante. Então, se nós temos esse espírito para sair e para pelear, né? Para lutar, não pelear de ser aqui em espanhol, para pelear, para lutar pela vida, não com a mentalidade correta, uma mentalidade que Deus nos deu, uma mentalidade de fazer o certo, uma mentalidade de construir, né? Então, nós não temos que deixar vencer pelas malas notícias, problemas, pelo desânimo, que agora eu sei que muitos irmãos podem estar passando pelo desânimo, talvez perdeu o trabalho, né? Não passa, irmão, está desanimado. Podemos estar desanimados, somos seres humanos, mas recorda que Deus, irmão, Ele depositou em você esse espírito, esse valor, essa coragem, assim como tinha aqueles homens, não que começou a construir essa Torre de Babel, e a palavra disse que nada ia fazer esses homens desistir, e Deus teve que baixar do céu para quebrar os pensamentos, né, deles e toda essa arrogância que eles tinham. Então, o primeiro ponto, se você está apontando aí, por isso que eu titulei essa pequena reflexão, espírito de poder. Amém? Deus nos deu, a palavra disse, espírito de poder. Luciano, pode buscar aí 2 Timóteo 1:7. Esse é o primeiro ponto. Deus nos deu espírito de poder. Luciano vai ler para a gente. 2 Timóteo 1:7. Diz assim, pois Deus não nos deu espíritos de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz nessa versão. Pode ler uma vez mais, Luciano. Pois Deus não nos deu espíritos de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau, irmão, levanta sua mão aí que eu quero ver um glória a Deus e aleluia aí. Vamos ver. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui a pantalha para ver se realmente estão me escutando. Amém. Deus nos deu o quê? Deus não nos deu espírito de quê? De covardia, irmãos. Né? Deus não deu espírito de covardia. Essas pessoas, meu irmão, e a palavra covardia é do grego deilia, que significa assim, ó. A palavra vem do grego covardia, deilia, que significa pessoa sem valor, pessoa sem espírito para afrontar situações perigosas ou arriscadas. Pessoas que não têm espírito para confrontar situações de perigo e nem pessoas que é arriscada, não são pessoas covardes e pessoas temerosas. É a palavra deilia. Vamos deixar assim, pessoas que não têm valor, pessoas que não têm coragem. Agora, a Bíblia nos fala totalmente diferente. A Bíblia nos fala assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, senão de quê? De poder, de amor, e aqui essa versão que eu tenho aqui fala de domínio próprio, amém? Deus nos deu, irmão, espírito de poder. Agora, eu vejo esse pessoal construindo essa torre aí com espírito de poder, porque a Bíblia me fala, no versículo 6 que a gente leu, nada ia fazer esse pessoal parar. Nada ia fazer esse pessoal parar. Deus teve que baixar e confundir os pensamentos e os planos desses homens, porque o que eles estavam empenhados para fazer, eles iam fazer. Assim Deus também derramou esse espírito no nosso coração. Deus não nos deu, como o Luciano leu aí, espírito de covardia, senão de poder. Amém? Espírito de amor, né, pelas coisas de Deus e de domínio próprio. Amém? Então a gente tem que tirar de nós, né, todo esse pensamento de negativismo, né, de não podemos, não, esse pensamento de ver as coisas difíceis. A palavra nos recorda uma e outra vez, né? Tem alguma coisa difícil para mim? Diz o Senhor, não é nada difícil para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Vocês recordam Caleb? Recorda Caleb em Números 14, 24? Sabe o que disse lá a palavra de Deus, Números 14, 24? Luciano, pode ler aí. Números 14, 24. Disse a Bíblia que Caleb ele tinha um outro espírito para conquistar a terra. Josué e Caleb tinham outro espírito. Aquele pessoal, quando foi visitar aquela terra prometida, né, os 12 espias, o que passou?
né? 10 veio e falou, não, rapaz, é verdade, a terra ela flui, tem leite e mel, aqui está o fruto. Eles traziam os frutos, eles viram com os olhos deles, puderam contemplar, puderam tocar, mas quando eles regressaram, eles falaram, não, mas ali tem gigante, ali tem problema, não, ali tem, nós não podemos. Mas Josué e Caleb, que passa? Tinha um outro espírito nele, e o espírito que tinha nesses homens, meu irmão, é o espírito de poder, é o espírito de valor, é um espírito de superação, é um espírito de falou, se Deus é conosco, quem contra nós? Aleluia! Se Deus é conosco, quem contra nós? Pode ler aí, Luciano, Números 14, 24. Aí está. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Quantos vai heredar essa terra prometida, irmão? Aleluia! Mas por quê? Porque nós temos que ter um outro espírito. O espírito de superação, um espírito de valor, um espírito de coragem, um espírito que ainda que nós vemos que há problema, onde nós vemos que há crises econômica, onde nós vemos que todo ao nosso redor não podemos estar difícil, mas esse espírito é o espírito que tem que estar em nosso coração nesse momento. Deus nos deu o espírito de poder, amém? Espírito de poder. Vamos ler também, Luciano, Efésios 3:20. Eu gosto muito desse passagem, Efésios 3:20, porque olha o que disse aí. Efésios 3:20. Estamos falando do primeiro ponto, que Deus nos deu espírito de poder, né? De superação, de valor, de coragem, de sair adiante. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha aí, irmão, deixa aí um pouquinho, Luciano. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, irmão, infinitamente, não tem fim. Tudo o que nós pedimos, ou tudo aquilo que nós pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Agora, a minha pergunta é, que poder está atuando em você agora? Qual que é o poder que atua em você? É o poder da incredulidade? É o poder da murmuração? É o poder da crítica? É o poder de olhar com os olhos humanos? Ou realmente é olhar a vida com os olhos da fé? Olhar o problema com os olhos de Deus, que nada é impossível para Ele? Poder sentir e ver o que Deus está vendo, poder aproveitar esse tempo, não que é tempo de oportunidade para nós pregar o Evangelho. Qual é o poder que atua em nós, irmãos? Qual é o poder que atua em nós? Nós sabemos, nós conhecemos do Senhor, nós servimos a Deus. Agora, nós obedecemos a Deus? Essa é a pergunta. Obedecemos ao Senhor, obedecemos a sua palavra, né? Essa é a pergunta. Estamos obedecendo a Deus? Estamos crendo realmente no Senhor? Deveríamos crer no Senhor, amém? Deveríamos confiar no Senhor, porque a Bíblia mesmo disse aí, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós podemos pedir ou tudo o que nós podemos pensar, de acordo ao seu poder que atua em nós. E qual é o poder que atua em nós? O poder do Espírito Santo. Para isso, é necessariamente nós estar buscando o Senhor constantemente, não orando ao Senhor, devoção, né, e lendo sua palavra, amém? Então, o primeiro ponto, Deus nos deu o espírito de poder, né? Aquele pessoal ali, cara, o versículo 6, depois você pode ler aí detenidamente sua casa, né? Esse pessoal estava convencido de construir aquela torre e nada ia parar eles, cara. Deus teve que baixar e descender, porque neles tinha esse espírito de valor, né? De valentia, de esforço, né? De estar aí, de construir, mas era algo equivocado, né? O que ele estava fazendo era equivocado. Agora nós temos esse espírito em nós para fazer as coisas que Deus quer que nós fazemos, né? E para que nós podemos ir adiante e ver as coisas com os olhos da fé. Amém? O segundo ponto, irmãos, também é o medo e o temor. O medo e o temor nos paralisa quando nós temos medo da situação. Agora mesmo nós estamos vivendo muita, aqui na Espanha diz incertidumbre, né? Incerteza em português, né? Momentos de incerteza, momentos que nós não sabemos o que vai acontecer. Todos nós vivemos, e a incerteza ela traz no nosso coração, ela traz medo do que será amanhã, do meu trabalho, né? Então nós somos seres humanos e vivemos nessa incerteza. Mas irmãos,
nós cremos em um Deus que é o Deus do passado, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. É um Deus que cuida do nosso futuro. Ele não é um Deus da circunstância, ele não é um Deus que só atua naquele momento. Não, ele é um Deus que atuou no passado, é um Deus que atua no presente, é um Deus que já atua no futuro. Porque nós temos um Redentor que vive, Cristo vive. Não, e se Deus é conosco, irmão, quem contra nós? Não devemos temer o futuro, não devemos temer a circunstância do futuro, porque nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, né? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscar primeiramente as coisas dos céus, né? O apóstolo fala em Colossenses, se não me equivoco, capítulo 3, né? Buscar as coisas do céu onde está Cristo sentado, não as coisas da terra, porque o Senhor tem guardado, irmão, nosso futuro. Meu futuro, seu futuro está na mão do Senhor. Solamente a gente tem que confiar. Então, nesse momento de incertidão, vem no nosso coração medo. E nós não devemos que ter medo nem incertidão do que será de nós, senão somente viver dia a dia confiando no Senhor. Amém? Esse pessoal de Babel, esses pessoal não tinha medo não, rapaz. Esse pessoal aí era um pessoal que era valente, cara. O pessoal que falou, não, nós vamos construir aqui nós vamos fazer essa torre aqui. Não, é um pessoal que estava disposto a construir isso aí. Então, irmãos, tem pessoas, tem crente que tudo que ele começa na vida, ele não termina, né? Aqui o Deus, muitas vezes, o Senhor nos confronta, todos nós, né? E muitas vezes a gente começamos coisas e não terminamos. Começamos a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, não terminamos de ler a Bíblia. Vou começar o seminário, não terminamos o seminário. Vou começar aqui um estudo, não terminamos o estudo. Tem crente, e para nós, não, muito mais para nós, não, de uma maneira geral, né? Todas as pessoas, seres humanos, muitas vezes, vou começar o ginásio, aí Gustavo, lá um glória a Deus, aleluia. Vou começar o ginásio e eu vou emagrecer, aí deixa. Academia, então, todos nós... academia, não o ginásio. Academia, né? Eu vou começar a academia e aí tem que ver o Covid para emagrecer o cara, entendeu? Então, brincadeira, irmãos. Então, tudo que nós começamos, nós temos que fazer, terminar. Esse pessoal, meu amigo, ele estava decidido em começar, mas ele estava decidido em terminar. Eles iam construir uma torre, e se Deus não atua ali, no versículo 6 disse, eles estão empenhados em fazer e nada vai parar de existir. Eu não sei como é que seria aquela torre de Babel não, cara, mas aquilo lá ia chegar no céu. Né? E Deus teve que baixar o orgulho deles e terminar aquela obra lá e confundir eles porque os caras estavam decididos a fazer. Assim é conosco também, né? Quero animar os irmãos, talvez, que começou, né, algo, um estudo, começou talvez um trabalho, alguma coisa, e primeiramente entregar nas mãos do Senhor para ver se é realmente a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente nos frustramos, por quê? Porque começamos coisas que Deus nunca nos mandou a gente fazer, né? Então a gente começa a fazer coisas, nos cansamos, nos queimamos, como disse aqui em Espanha, se queima mas fica cansado, esgotado, né? Então, por coisas que a gente começou a fazer e nunca Deus mandou a gente fazer. Então nós temos que terminar aquelas coisas que realmente o Senhor nos mandou fazer para que nossos planos não vai bem, porque são os planos e os pensamentos de... Temos que ter medo, irmão, da vida, né? Do que vai ser o dia de amanhã. A Bíblia que diz, a Bíblia fala que o dia da manhã pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, amanhã a gente não sabe. Eu já estou falando com vocês aqui, amanhã pode ser o último dia, hoje pode ser o último dia, o Senhor nos chama. Então nós temos que viver, como disse o Senhor, dia a dia e não ter medo do dia da manhã, da incertidão do que vai ser minha vida, né? Do que vai ser se não confiar no Senhor, né? Para o Senhor tudo tem solução. Nada é difícil para Deus, nada é difícil para o Senhor. Imagina, Lázaro tinha sido morto, verdade? Lázaro morreu. Vocês acordam daquela história? Aí o Senhor chega e fala para Marta, Marta, tira a pedra. E Marta falou, não, Senhor, tem 3 dias que ele está morto, né? Já tem, não, perdão, João 11:39 disse que era 4 dias já que Lázaro tinha morto. Segundo disse, né, alguns estudos por aí, os judeus creiam que até o 3º dia uma pessoa poderia ressuscitar. Segundo ele lido por aí alguns comentários, que até 3 dias a pessoa era capaz de ressuscitar. Vocês recordam que Jesus ele tardou um dia mais para ficar um pouquinho mais difícil a coisa. 4 dias. Aí disse em João 11:39 que ele chega para Marta e fala, tira a pedra. E a Marta falou, não, Senhor, está fedendo já. Não, tem 4 dias que ele está morto, ou seja, que ninguém é capaz de ressuscitar esse homem.
E no versículo João 11:40, Jesus disse: eu não te falei, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu não te falei, se você crê, você vai ver a glória do Senhor. Então, irmãos, nada é impossível para Deus. Gênesis 17:17, Abraão, quando Deus se apresenta em Abraão, fala: Abraão, você vai ter um filho. E disse a Abraão, Luciano, você pode ler para mim, buscar aí, Gênesis 17:17. Disse que Abraão, ele se riu dentro dele. Não só foi Sara que se riu da circunstância, né, senão que ele riu da circunstância. Ele disse: como pode ser um homem de 100 anos? Né? Eu também pensaria, como pode ser de 100 anos, vou ter um filho, né? Pode ler aí, Luciano, Gênesis 17:17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Aí, Luciano, te anima aí, meu filho. Vamos, você é novo ainda, cara. Abraão tinha 100, e aí tava aí, rapaz. Então, irmãos, olha só. Não foi só Sara que se riu da situação, porque mais adiante fala que Sara riu da situação, né? Claro, ela tinha que rir da situação, porque para nosso pensamento, a nossa razão, né? Como pode ser um homem com 100 anos ter um filho, né? Ter deleite ainda, né? E uma mulher, como pode ser a 90 anos ter um filho, ou seja, gerar um filho? Não é impossível. Aí Deus disse no 18:14, Luciano, busca aí. Gênesis 18:14, um pouquinho mais adiante, no outro capítulo, mira. Aí Deus vai e confronta ele, né? Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Uau! Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe alguma coisa difícil para Deus, meu irmão? Nada difícil para Deus. Aí mais adiante não faz falta buscar, Luciano, em Gênesis 21:5, né? Gênesis 21:5 disse o Senhor que Abraão era de 100 anos quando nasceu Isaac. Porque, irmão, não há nada difícil para Deus, amém? Não há nada difícil para Deus. Recorda, não há nada difícil para o Senhor. Não temos que crer, temos que pôr nossa fé em ação, não temos que confiar no Senhor. Recorda esse espírito de poder não que estava nesses homens aí, né, nesse pessoal aí, esse mesmo espírito, esse valor de construir essa torre, mas eles faziam para o mal. Nós também, o Senhor depositou em nosso coração essa valentia, essa coragem, para que nós podemos não ver a situação, senão mirar o Senhor. Como disse o Salmo, né, 121, né? Vou alçar meus olhos aos céus, de quem vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Então, irmãos, nada é impossível para Deus. Talvez você está com temor do que vai ser, talvez você está com medo. Recorda, não tem nada difícil para Deus. Sigamos confiando no Senhor, sigamos buscando a presença do Senhor, porque Deus, irmão, é o primeiro. Aonde tem deserto, aí Deus obra, meu irmão. Deus aí, onde tem deserto, aí vem o alimento. Aonde tem dificuldade, aí vai ser o mar abrir, né? Deus é o especialista em fazer milagre no deserto, porque fazer milagre onde tem comida é fácil, meu irmão. Agora você fazer milagre aonde só tem 2 pães e 5 peixes, aí eu quero ver o negócio. Mas ele é o bom, ele é para isso é o Senhor. Ele faz milagre quando se necessita, e o Senhor vai fazer milagre na sua vida também. Vai fazer milagre na sua casa, vai fazer milagre na sua empresa, vai fazer milagre não nem você na sua casa, vai fazer milagre aqui na Espanha, vai fazer milagre aí no Brasil, vai fazer milagre no nome de Jesus. Aonde nós podemos passar dificuldade, como disse o Senhor, não, porque o Senhor disse: esse mundo vamos ter aflição, esse mundo vamos ter problema, esse mundo vamos ter dificuldade, mas confiar, porque Deus venceu o mundo. E se Deus é conosco, quem é contra nós? Amém, irmãos? Então não vamos ter temor, não vamos ter temor da incertidão, senão que vamos confiar em Deus, porque nada é difícil para o Senhor. Nada é difícil para o Senhor. Amém? Nada é difícil para o Senhor. Agora, o terceiro ponto aí. Vamos vencer a dificuldade com as armas que o Senhor nos deixou. Né? O Senhor nos deixou a arma. E qual foi as armas? Nossas armas, a gente já sabe. As armas que o Senhor nos deixou. Oração.
Mira o que disse o Senhor em Mateus, quando o Senhor disse, entra no lugar secreto, né, no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está no secreto. E o seu pai que está no secreto te vai recompensar em público. Então, Deus está falando aqui do quê? Do nosso tempo de comunhão com Ele, né? Nosso tempo de oração, nosso tempo de buscar a palavra, nosso tempo de humilhar na presença de Deus, nosso tempo de reconhecer não aquelas coisas que não está bem no nosso coração. Amém? É um tempo que o Senhor nos está chamando, né, para nós humilhar em sua presença. Crônicas disse, né, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e buscar o meu rosto e confessar os seus pecados, eu virei e sarei, e vou sarar, né, a sua terra, né, parafraseando aqui esse passagem do Senhor. Então, nós não temos, irmãos, que lutar com as armas que o Senhor nos deu. Josafá, em 2 de Crônicas 21, quando vinha aqueles grandes exércitos em contra de Josafá, relata a Bíblia, 2 de Crônicas 20, do 1 ao 2, diz que Josafá, em versículo 3, ele teve temor, mas o que Josafá fez foi humilhar o seu rosto, não? Humilhar o seu rosto na terra, né? Buscar o Senhor, não? E ajunar e buscar o Senhor. Esse é um tempo também de nós buscar o Senhor em jejum, em oração, em leitura da palavra, não? Buscar o Senhor para que Ele possa fortalecer a nossa vida espiritual. A única maneira de nós ser fortalecido, nosso espírito, é a nossa vida espiritual, né? O Senhor, quando estamos buscando o Senhor, se buscamos o Senhor, se estamos aí buscando o Senhor, sai da nossa vida desânimo, sai da nossa vida aflição, sai da nossa vida desespero, mas realmente quando nós buscamos o Senhor, por quê? Porque estamos alimentando nosso espírito. A Aura Luciano vai ler para mim aí, e já com isso já vou concluindo, 2 de Coríntios, capítulo 10, do 3 a 5. Vamos falar um pouquinho do que Paulo estava falando, né? Dessas armas espirituais. 2 de Coríntios 10, 3 a 5. A culpa é do Luciano, tá demorando aí, gente, ó. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Deixa essa palavra aí, Luciano. Uau, eu gosto muito dessa versão aí, cara. Essa versão aí que veio aqui, porque aqui em espanhol sai assim, pois aunque andamos em la carne, não militamos segundo a carne. Em português disse, pois embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos, né? Então aqui fala militamos, e aí sai bem claro que não lutamos, né? Então irmãos, as armas que nós lutamos não são humanas, né? Não são armas humanas, né? Não são as armas do nosso exército, né? Não é humana, não é a arma de espada, como disse Zacarias, não com poder, não com força, nem com espada, senão com o Espírito do Senhor. Nós só vamos poder vencer o desânimo, a murmuração, a crítica, todos esses pensamentos que nós temos, que disse Paulo ao final, levando todo esse pensamento, né, contrário, né, cautivo aos pés de Cristo. Mas quando nós lutamos nas armas espirituais, né, quando nós tomamos posse dessas armas espirituais e buscamos o Senhor. Amém? Não é fácil, né, porque nós vivemos nesse mundo que todos nós temos luta, aflição, momento difícil, e às vezes é muito fácil nós falarmos e pregarmos, né, mas nós viver essa palavra é difícil. Mas a Bíblia só tem poder na nossa vida quando a gente pratica a palavra de Deus, né? Então, nós temos que praticar e crer, né? Isso é para todo crente, né? Não solamente falar, senão praticar. Então, o que Deus nos convida a nós, irmãos, é lutar não com as armas da carne, né? As armas da nossa carne, ou pode ser, talvez, a gente está aí
batendo portas que não é a porta de Deus, desesperando, né? Isso é tudo carne, senão que nós temos que realmente lutar com as armas do Espírito, né? Crer no Senhor, ter fé, buscar a presença de Deus, né? Estar aí orando, ajunando, buscando ao Senhor. E mira o que diz a palavra de Deus, né? Ela é poderosa para a destruição de quê? De todas as armas, de toda a fortaleza. Não, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Qual é a fortaleza que nós temos agora em nossa mente? Fortaleza, não, que está no nosso coração, não? Coisas que estão em nosso coração, fortaleza que está no nosso coração, só pode ser derribada, irmão, com o poder não da busca do Senhor, com o poder do Espírito Santo. Muitas fortalezas que podem estar na nossa mente, muitas coisas que podem estar no nosso coração, que só pode ser destruída, não com as armas que nós lutamos, que as armas que o Senhor já nos proveu, que é o jejum, que é a oração, que é a leitura da palavra, não, que é a busca do Senhor, é a comunhão. Nesse tempo que nós estamos com o Zoom aqui, ó, talvez muitos irmãos não se uniram, talvez outros irmãos preferem buscar muitas coisas, não estão aí, não. Então, não, irmãos, esse é o tempo de aproveitar o tempo, como disse Paulo, porque os dias são maus, e buscar a presença do Senhor, amém? E tudo aquele, irmão, que se levanta em contra de nós, não, quando nós estamos buscando o Senhor, quando estamos aí na presença do Senhor, tudo aquilo que se levanta em contra de nós, não, o Senhor vai derrubar. Assim como o Senhor derrubou aquela torre, tudo aquele que se levanta contra os filhos de Deus será derrubado no nome do Senhor. Porque recorda essa palavra, Deus é que luta, não, Deus é que peleja, não, Deus é que luta essa batalha por nós. E essa semana eu compartilhei com a igreja, se você busca na Bíblia, não, a palavra que disse, eu estou com vocês. Você pode buscar essa frase, eu estou com vocês. Vai aparecer um montão de promessas de Deus, onde Deus fala na palavra, eu estou com vocês. Não? E a última, quando o Senhor manda os discípulos, né, a grande comissão, no final o Senhor fala, e eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. E Deus está conosco, irmão, todos os dias de nossa vida. Nos tempos difíceis, nos tempos de alegria, em todo tempo o Senhor está conosco. E quero terminar esse tempo concluindo. Recorda, né, tudo aquele empenho que aquele pessoal tinha de Babel, aquela força, aquele ânimo para construir aquela torre, né? Aquele enfoque incorreto que eles tinham, né? Deus teve que baixar, né? E derrubar aquela torre, destruir aquele, né? O que ele estava construindo aí, confundir, né? Aquele pessoal ali, porque ele estava empenhado em fazer aquilo ali e nada ia parar. Recorda que nós também temos, irmãos, Deus nos chama a esse mesmo espírito, não, de valor, de lutar, de esforçar, né? De ter coragem, de ter um espírito de poder, de domínio próprio, né? De utilizar as armas espirituais que o Senhor nos deixou para vencer em todas as áreas nesta vida. Não, o Senhor nos ha deixado aquele mesmo espírito que eles tinham, o Senhor nos deixou também a nós. Assim que agradeço muito esse tempo de ter compartilhado com vocês e recorda, irmão, se Deus é contigo aí, quem é contra ti, amém? Não sei qual é o problema, talvez, da sua casa, do seu trabalho. Não, o problema que nós vemos agora é um problema mundial. Não, esse problema que talvez está passando aí os irmãos aí na igreja, nós também estamos passando aqui, não? Mas Deus está atuando de uma forma sobrenatural. E é aí que nós podemos ver a mão maravilhosa do Senhor, né? Creio que Deus também nos está ensinando que é maravilhoso viver esse tempo de Deus, onde a gente não sabe como vai fazer e o Senhor vem e atua de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Esses são os momentos espetaculares da vida do crente, onde nós somente oramos e esperamos o Senhor e Deus vai atuar no nome de Jesus, amém? Assim que, recorda, não essa palavra que nós leemos aí, e para terminar em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que nós pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Amém? Qual é o poder que atua em tua vida? Recorda que Deus nos ha dado espírito de quê? De poder, de amor e de domínio próprio. Amém? A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.